Bem, agora eu estou de volta com esse vídeo. Eu passei algumas semanas com alguns grandes desafios profissionais e me afastei de diversas atividades, inclusive a gravação de vídeos no meu canal, para poder me concentrar na superação de determinados desafios que apareceram. Graças a Deus foi tudo resolvido, superado. E agradecer também porque muitas pessoas me procuraram pelo WhatsApp, pelo Messaging, perguntando, até e-mail também, perguntando como é que eu estava, se eu estava bem, que eu tinha desaparecido. Mas é porque eu estava tão concentrado que eu não tinha inspiração para fazer outros vídeos, apesar de ter ideias, etc. Então, também quero agradecer aqui as pessoas que até o presente momento contribuíram de alguma forma com o canal, com recursos financeiros, principalmente com a compra dos livros que estão na livraria virtual, e particularmente do meu livro, Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e da Criminologia, que graças a essas aquisições, a essas contribuições, eu consegui contratar uma consultoria para poder reformular todo o site do seminário. Você vai lá dar uma olhadinha, ver como é que está. Ainda tem mais alguns investimentos para fazer, inclusive com contas bancárias que você pode, acesso bancário online. Vamos promover também uma sessão de cursos online. Então é isso aí, você contribui, uma hora o retorno aparece em benefício dos meus seguidores e usuários. Tá bom? Muito obrigado. Bom, hoje eu quero reiniciar minhas atividades com esse vídeo que eu estou chamando aqui de uma retrospectiva e reflexões, porque foram tantas coisas durante essas 3 ou 4 semanas que me afastei, e eu estava acompanhando tudo, e fazendo as minhas anotações, as minhas reflexões, analisando, ouvindo opiniões. E são algumas coisas que estão aqui na pauta e que eu quero colocar, sem necessariamente uma ordem hierárquica. Vamos começar por essa questão aí da OAB, envolvendo o senhor Felipe Santa Cruz e o Bolsonaro. Esse debate aí acerca do desaparecimento do pai do senhor Felipe Santa Cruz. Muito bem. Minha opinião sobre isso é a seguinte: essa bomba uma hora ia estourar. Essa bomba ela tem 2 detonadores. Primeiro, esse aparelhamento das instituições, que eu tanto tenho falado aqui nos meus vídeos, e infelizmente, para muitos felizmente, mas para mim, a minha opinião, infelizmente, a OAB também seguiu esse rumo. E você começa a ter comissões de direitos humanos, tá, aquela coisa toda, e a infiltração esquerdista, ela se deu no modo geral. OAB, Ministério Público, Judiciário. E isso se dá tanto na dimensão institucional, propriamente dita, como no que diz respeito ao ensino jurídico. Que pouco a pouco vai sendo encharcado desse direito progressista, essa coisa toda, Na verdade, direito comunista, direito revolucionário, já falei diversas vezes, onde você lê direito progressista, interpretação progressista da Constituição, concorde você ou não com isso, mas esse progressista tem um significado específico, direito comunista, direito revolucionário, interpretação revolucionária da Constituição. Isso não... Essa parte aí não tem pauta para discussão, porque é conhecer ou não conhecer. Certo? E o senhor Felipe Santa Cruz, ele termina sendo, digamos assim, uma expressão maior deste movimento revolucionário, dessa infiltração da esquerda brasileira dentro do universo da advocacia, e particularmente dentro do universo da OAB. Ele não é o único, não é uma exceção,
de forma nenhuma. E evidentemente que a atitude dele também, né, de visivelmente de colocar a OAB como uma plataforma, né, da bandeira esquerdista. Isso também não é novidade. Ele não é o primeiro, ele não é o único, né, mas a coisa chegou com a posse dele, a coisa chegou no nível assim escancarado, né? Muito bem. Por outro lado, aí vem a segunda questão, né? O segundo detonador dessa bomba, e a questão que é a esquerda querer pintar a revolução e as pessoas que participaram dela, né, numa das mais assintosas tentativas de implantar o regime comunista no Brasil, financiado principalmente, né, tem muita influência aí do maoísmo, mas muito influenciada pelo trotskismo, leninismo e essas vertentes aí, todas elas inteiramente financiadas, bancadas pela Rússia, na época, a União Soviética, né? E o pessoal quer pintar a revolução naquela coisa romântica, né? Aquela coisa bonitinha e tal. E aí choca. Aí choca porque quando você começa a revelar que não foi bem assim, aí que é o impacto. Né? No caso do senhor Felipe, né, Santa Cruz, é claro que os sentimentos que ele tem pelo pai dele são sentimentos particulares, né? Não se discute isso, né? Ele pode achar o que ele quiser do pai dele, é um problema dele, né? Mas existe uma história da qual o pai dele fez parte. Isso aí pode ser que na cabeça dele não esteja muito bem separado essa história da qual o pai participou e o sentimento de um filho para um pai, né? Mas houve essa história, isso ocorreu, né? Muito bem. E aí entra em cena, nesse contexto, entra em cena, né, um novo perfil, né, de fazer política que não se inicia com o Bolsonaro. Né? O Trump já vinha se destacando também nessa questão. Diversos outros governantes europeus, quando você pega a lista aí do pessoal que usa mais as redes sociais, entre esses líderes políticos, você vê que o Bolsonaro tem quinto, sexto lugar, ele não é nem o topo da lista. Né? E o Bolsonaro tem, né, esse jeito mais firme de se colocar em determinadas posições. Né? E aí estourou o detonador. Né? Estourou a bomba. Por isso que eu disse, essa bomba uma hora ia estourar. Não necessariamente com esses mesmos personagens, não necessariamente com dessa mesma situação, mas uma hora essa bomba ia estourar. Né? E aquela velha história, quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do vizinho. Não é verdade? Então eu acho que se você tem o histórico de um pai que participou de um movimento revolucionário, eu acho que você deve, né, se preservar mais nessa questão aí. Mas os ataques feitos pelo senhor Felipe Santa Cruz eram ataques também, né, bastante assintosos. Né? Eu acho que nessa história toda não tem nenhum coitadinho aí não. Né? E a coisa chegou nesse nível porque a esquerda também, independente de quem foi pai de quem, né? A esquerda tem que entender, ela tem que assumir, pô. Quando é que ela vai assumir isso? Quando é que vai ter a coragem de assumir isso? Os caras queriam plantar a ditadura proletariada do Brasil. Vamos parar com isso. Né? Quando é que a esquerda vai assumir que ela queria colocar aqui no Brasil a mesma ditadura nos moldes leninistas, stalinistas, que calcula-se que tinha provocado o extermínio de mais ou menos 70, 80 bilhões de pessoas? O senhor Mao Tse Tung, só numa levada, só numa política de
fome. Foram 50 milhões de chineses. E agora nós temos a nova versão da Pátria Grande, aqui no Brasil, né? Que fica se tentando implantar isso, implantar isso, implantar isso. E a respeito dessa questão, nós temos também aqui até um comentário essa semana sobre foi na semana passada, do Mujica, né? Dizendo, né, que todo mundo estranhou, pô, o que é que o Mujica admitindo, né, que a Venezuela é uma ditadura. E segundo a imprensa, abre aspas, é uma ditadura sim. Na situação em que está, não há nada além de uma ditadura. Mas que estranho Mujica falar isso, né? Um ex-terrorista também, cara, né? Tá assim, jogando a toalha? Não. Cuidado. Por quê? Porque, na verdade, em outubro haverá eleições para a Bolívia, para a Argentina e para o Paraguai. Eleições presidenciais. E eles estão preparando o terreno exatamente para desvincular a esquerda destes países do movimento bolivariano, que eles apoiaram até hoje. E continuam apoiando. Não esqueçam que a mentira é algo que faz parte da estratégia fundamental do comunismo. Ganhe ele o nome que ganhar, a versão que for, enfim, o lugar que for. A mentira é fundamental. Então, a partir do momento que eles vão pegar exatamente as pessoas menos preparadas, e é o que não falta, mesmo entre os diplomados, desvincular essa imagem da fome, da ditadura, da perseguição política, do extermínio. O último relatório feito pela representante da ONU, a Michelle Bachelet, uma socialista também, diga-se de passagem, ela denunciou mais de 6 mil pessoas desaparecidas, mortas pelo regime do Maduro, fora Hugo Chávez. E aí também vai começar daqui a pouco aquela versão, né? O Maduro, ele distorceu o Chávez, porque é sempre assim, quando o sistema comunista ele se esgota, você viu isso aí, pós-queda do Muro de Berlim, interpretaram Marx errado. Então o mundo todo que utilizou o Manifesto Comunista interpretou Marx errado. Então vai surgir logo essa mesma versão. Né? O pessoal disse assim, não, mas o Chávez botou o Maduro no poder e o Maduro ele dá continuidade ao trabalho do bolivarianismo. É isso aí, comunismo é isso aí. Controle populacional pela repressão, pelo extermínio, pela tortura, pela fome. Já falei quantas vezes eu li meus vídeos. Tem que fazer passar fome para humilhar a população. Só assim uma população humilhada, desemprego, fome, perseguição política, violência, é assim que a população cede ao poder do ditador comunista. Não tem outra questão. E, como sempre também, né, estourou muito aí a questão do Intercept. E é impressionante, eu fiquei impressionado, né? Como no Brasil se começa não é uma questão só de ideologia política. Não é uma questão de ideologia política, é uma questão de... você começa a ver o número de pessoas que vangloriam o crime. Então você vê esse problema do Intercept. Eu já tinha falado em outros vídeos anteriores, nos últimos vídeos, né? Isso não foi coisa desses hackers que estão aí também, não. Tem muito mais coisa aí. Esses hackers, e aparece um político ali, outro político ali. Vamos aguardar o final das investigações da Polícia Federal. E se é que essas investigações, o final delas, poderão ser tornados públicos. E com certeza os federais vão descobrir o que tem para descobrir.
existe toda uma tentativa de desestabilizar o governo Bolsonaro, ainda mais agora com essa possibilidade, inclusive na Argentina, da esquerda voltar ao poder. E a Rússia está investindo muito nisso, muito, só para falar de um país. Muito nisso. A KGB não descansa. O Putin mudou o nome para FSB. Eles não descansam, eles não param. É o trabalho deles. É a ideia deles. Os comunistas não param. Eles se acham que estão cumprindo uma missão. Uma missão até, na visão deles, uma visão salvadora. E muito me admira porque o verdadeiro repórter investigativo, ele é de uma importância muito grande. Se você for acompanhar aí a literatura, por exemplo, sobre organização criminosa, crime organizado, que eu estudo isso há muitos anos, você vai ver que as maiores contribuições, literatura estrangeira, inclusive muitas traduzidas para o Brasil, você vai ver que a literatura estrangeira, que o repórter investigativo, ele foi muito importante para o estudo e compreensão das organizações criminosas, inclusive para que medidas legislativas e investigativas fossem tomadas. Foi graças ao trabalho de todos esses grandes repórteres investigativos que muito se avançou na questão de como tipificar o crime organizado, que é algo extremamente complexo, como criar leis que dessem respostas ao combate dessas organizações criminosas, como seguir rastreamentos através de investigações. Tudo isso teve uma grande contribuição no repórter investigativo, que não é o caso, na minha opinião, do pessoal do Intercept. Na minha opinião, envergonha a profissão, a nobre profissão do repórter e particularmente do repórter investigativo. E particularmente não investigou nada. Ele vai lá que na inocência, ele tenha pegado as informações e publicado. E isso não é reportagem investigativa, isso não é apoio à democracia, isso chama-se sabotagem à nossa soberania nacional. É outra coisa bem diferente. E aí, ele fica sendo homenageado em eventos inclusive da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. É uma coisa assim, meio... Nós estamos vivendo assim um mundo muito louco, realmente. É isso aí. E por fim eu queria fazer um breve comentário também sobre um vídeo que circulou do senhor, o repórter Marco Villa, debochando do Bolsonaro. Tem uma das últimas reportagens que o Bolsonaro deu, esse vídeo também circulou muito nas redes sociais. Ele fala que tinha que acabar com essa coisa essa luta de classe, negro e branco um contra o outro, homo e hétero, essa coisa um contra o outro. E o senhor Marco Villa, que se julga um intelectual, conhecedor de tudo, ele fez um vídeo, que eu também assisti o vídeo, Eu não vou colocar aqui os cortes, porque algumas passagens, porque o YouTube está batendo pesado nisso aí, acusando de violação de direitos autorais, etc, etc. Então eu não vou colocar nada aí. Mas eu assisti o vídeo todo. E, de novo, aqui a questão não é defender Bolsonaro. Pode parecer, mas não é. A questão aqui, o senhor Marco Villa, ele demonstrou a mais completa ignorância a respeito de teoria revolucionária. O senhor Marco Villa, ao dizer que o Bolsonaro não conhecia o conceito de luta de classe que estava no Manifesto Comunista, na verdade, quem não conhece marxismo é ele. Ele não conhece... primeiro que ele não conhece o que é a revolução sexual, que eu já expliquei várias vezes aqui nos vídeos.
Você só pode fazer a revolução política se você fizer a revolução sexual. A revolução sexual ela antecede e depois se torna alma gêmea da revolução política. Já expliquei isso diversas vezes, tem livros sensacionais escritos sobre isso. É só ler e estudar, é conhecer ou não conhecer. Muito bem. E seguindo esse raciocínio, a importância da escola de Frankfurt, né, aonde aqueles revisionistas, dentre tantos outros, aqueles revisionistas no século XX, eles vão readaptar essa revolução sexual, né, e a ideia, inclusive, da dialética marxista, que o Marx transpôs para, de fato, burguesia e proletariado. O senhor Marco Villa não sabe o que é a crise do marxismo, que gerou o revisionismo, que gerou uma nova adaptação, exatamente criar novos coletivos, como nós estamos vendo aí a sociedade toda fragmentada, para colocar esses coletivos como o proletariado, como agora não mais chamado de proletariado, mas chamados de discriminados, né? Chamados de perseguidos, e a ideia de a luta de classe, a histórica luta de classe, ela é substituída pela ideia de uma dívida histórica. Então, eu já falei isso em dezenas de vídeos meus, não vou repetir aqui, mas eu gostaria que o senhor Vilas ele estudasse um pouco mais, até porque também ele falou que o Manifesto Comunista é um livro fácil de ser lido. Ele não é tão fácil assim, porque as pessoas pensam que ele é fácil, mas só a interpretação que é dada aqui no Brasil já mostra que as pessoas não conseguem entender em profundidade o que é aquilo ali, que eu já expliquei também. O Manifesto Comunista ele não passa de um manual revolucionário encomendado pela maçonaria, naquele tempo ali na maçonaria francesa, muito influenciada e podemos até assim quase liderada pelos Illuminatis, quando o senhor Adam Weishaupt ele vai criar o receituário dele revolucionário, e esse receituário depois o senhor Karl Marx vai colocar estrito senso com algumas outras argumentações no Manifesto Comunista, ali encomendado na época pela Liga dos Justos, que era um braço da maçonaria. E aí você tem ali um jogo semântico, vários truques semânticos terríveis, que é para exatamente convencer. O senhor Marco Villa falou até que foi escrito de forma muito singular para que os trabalhadores pudessem ler. Está errado também, que os trabalhadores naquela época, a grande maioria era tudo analfabeto. Então eles pegavam um único trabalhador, um ou outro que sabia ler. Inclusive o senhor Stalin ganha destaque no movimento revolucionário russo por isso, porque ele foi um protagonista desse tipo de estratégia. E quem sabia ler, lia para todos os demais, os milhares que não sabiam ler. Então, é preciso que as pessoas, quando abrir a boca para falar, somente dessa parte mais de teoria revolucionária, elas estudem um pouco mais, um pouco mais para poder falar a coisa com consistência. E por último, como sempre envolvido em polêmicas, o senhor Alexandre Frota, que na minha opinião também, eu até apostei, sabe? Eu apostei. Eu apostei, digo, poxa, vamos ver aí o que é que o Alexandre Frota vai fazer. De repente ele está nessa luta aí, reformulou a vida dele, está nessa luta. Vamos apostar, vamos dar oportunidade para ele. Mas hoje, na minha opinião também, o senhor Alexandre Frota é um surfista da onda Bolsonaro. E acabou até tendo uma polêmica aí com a Carla Zambelli essa semana, onde Carla Zambelli fala aí no Twitter, e Carla Zambelli fala da aproximação dele com o Dória. Na minha opinião, a Carla Zambelli está certa. Eu acho que o Alexandre Frota, a mim pelo menos, ele decepcionou. Porque eu pensava que ele ia ser um braço direito do Bolsonaro e do PSL no Congresso, e não está sendo. Ele está sendo aquele sujeito que dispara o fogo amigo. Muito bem. Então são essas as reflexões que eu queria fazer, essa retrospectiva de pelo menos alguns dos principais assuntos que transcorreram nessas últimas semanas, e daqui por diante nós vamos voltar com os nossos vídeos semanais, com fé em Deus,
tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise, divulgue o meu trabalho e dê um pulinho lá no site também para você ver as novidades, www.seminariocriticaecrise.com, tá bom?